A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória. Aleluia. Quinta-feira da conquista, glória a Deus. Amém. Queridos, que bênção, que privilégio podermos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. Deixa eu aqui já remindo o tempo em nome do Senhor Jesus. Nós, às vezes, dizemos, eu já disse isso, esse culto é um culto muito objetivo, ele é o culto do meio da semana, e é um culto muito objetivo, mas o fato de ser objetivo não pode deixar de perder a sua presença, a sua essência, a sua qualidade, amém? Porque nós sempre devemos e temos que dar ao Senhor o melhor das nossas vidas, amém? Então é o melhor glória a Deus, é a melhor aleluia, é a melhor palma, tudo é o melhor, porque é para o nosso Deus, amém? Então é um tempo de bênçãos, às quinta-feiras, quinta-feira da conquista. Enquanto você separa a tua oferta de amor ao Senhor, eu quero aqui dar um recado importante, que neste sábado, tá bom? Sábado agora já é dia 27, portanto, dia 27, nós estamos lá na chácara do irmão Carlinhos, num culto de ações e graças ao Senhor. E, irmãos, nós temos muitos testemunhos, em nome do Senhor Jesus, de bênçãos, do cuidado de Deus, livramento, amém? Então, vai ser um tempo muito especial, ali na chácara do irmão Carlinhos, em nome do Senhor Jesus. Neste sábado, o culto vai começar 7h30 da noite, tá bom, irmãos? E o que o pastor vai pedir para você, vá com o seu testemunho pronto, na ponta da língua, e vai agasalhado em nome de Jesus. Vai agasalhado, porque tá frio. Eu não tenho a meteorologia, não sei a meteorologia para o sábado, mas se continuar no embalo que está, irmãos, vai estar muito frio. Amém? Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Então é sábado, tá bom, igreja? E domingo, às 18 horas, nós estamos aqui na casa do Senhor, tá bom? E já, pastor, deixa eu já recordar de algo importante aqui, irmãos, que é o nosso 6 dias de batalha para 6 meses de vitória, tá bom? Nós começamos este tempo no mês de julho, olha, do dia 5 ao dia 10, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, do dia 5 de julho ao dia 10, tá bom? De julho, nós estamos aqui na casa do Senhor nos 6 dias de batalha para 6 meses de vitória. Irmãos, nós queremos encerrar o dia 10 com uma noite especial, uma noite de festa aqui na igreja. Vamos já, irmãos, sabe? Esta certeza é cantar vitória. Você não canta, o crente não canta vitória antes do tempo, não. Porque nós temos a certeza da vitória, porque não é nós que conquistamos. Jesus já conquistou por nós. Amém? Então, queridos, no dia 10, dia 9 é feriado aqui no estado de São Paulo, que é na quinta-feira, e o encerramento é na sexta, tá bom? Então, talvez algumas empresas troquem aí a quinta pela sexta, e talvez sexta-feira até seja, portanto, feriado para muita gente, para muitos irmãos. Então, em nome do Senhor Jesus, na sexta-feira, dia 10 de julho, no encerramento dos 6 dias de batalha para 6 meses de vitória, este tempo que nós consagramos, este segundo semestre ao Senhor, faremos aqui uma noite de festas em nome do Senhor Jesus. Diga amém, glória a Deus, glória ao nosso Deus. Queridos, aí a Santa Ceia, irmãos, é no dia 12, vai ser na outra semana, tá bom? Mas nós já terminamos estes 6 dias de batalha e começamos o relógio de oração, e vamos sempre, irmãos, buscando a Deus em espírito e em verdade, como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos buscando ao Senhor em casa, nas orações, na leitura da palavra de Deus. Diga amém, glória a Deus. Você separou a tua oferta de amor?
nossos irmãos, ô Gil, vem aqui. Nossos irmãos que participam conosco do culto online podem ofertar pelo 19 98 770 2043. Aleluia, glória a Deus. Ó, nossos irmãos que participam do culto online, podem ofertar aqui, nós que estamos aqui na casa do Senhor, também podemos ofertar pelo 19 98 770 2043, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas nos acompanharão. Então, querido, olha, se há fé no teu coração, se há fé no meu coração, se você e eu tenho certeza que você tem do cuidado de Deus, você tem esta certeza do cuidado de Deus para a sua vida. Então, o que você vai fazer? Você não vai se esmurecer no seu cuidado, amém? Com as ofertas, com os dízimos na casa do Senhor, amém? Traga seu dízimo, traga a sua oferta, e em nome do Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor te acompanharão, tá bom? Nosso Deus, irmãos, Ele não é cego, Ele não é surdo, Ele sabe todas as nossas necessidades. Nós vivemos o hoje. Como nós vivemos o hoje? Amém? Nós vivemos o hoje, a gente paga as contas de hoje. Irmão, nosso Deus, quando Ele olha para a gente, Ele não vê o hoje. Ele vê a nossa história escrita num livro, num pergaminho completo, do começo ao meio até o fim. Nesse momento aqui, o meu servo, o meu filho, vai precisar de um dinheirinho para ele realizar isso. Então o Senhor já está vendo. Aqui mais para frente, ele também vai precisar, e eu vou abençoá-lo. É desta forma que Deus olha para a gente, irmãos. Mas o nosso comportamento, a nossa postura, irmãos, é de sermos fiéis, tá bom? Ser fiel em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta oferta. Por irmãos, Senhor Jesus, que são, Senhor Jesus, seus filhos, somos teus filhos, Pai. Nós dependemos do teu cuidado, dependemos, Senhor Jesus, do que vem das tuas mãos para as nossas vidas. Pai, dá sabedoria, Senhor. Abre do entendimento, prospera, Senhor, a mente, o corpo, o espírito. E que isso, Senhor Jesus, possa, Pai, se materializar em riquezas, Pai, nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e desde já, no nome precioso de Jesus Cristo, repreendemos o devorador, nós repreendemos, Senhor Jesus, todo olhar invejoso, Pai, é repreendido em nome do Senhor Jesus. O que nós queremos, Pai, é o que vem de tuas mãos, das tuas mãos para as nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesta noite. Eu quero que você abra a palavra, a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Amém? Aleluia. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Enquanto você encontra aí. Há uma moça linda que fica ali na multimídia da igreja. E ela não está conosco nesta noite. Deixa eu confessar, deixa eu aqui compartilhar algo com os irmãos. Os nossos filhos. Esse dia eu estava vendo isso em casa. Os nossos filhos, e glória a Deus, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Há momentos assim que alguém está desempregado, né? Assim, algo normal, né? Isso é algo normal. Os meninos não, nem tanto os meninos, mas as meninas sim. Às vezes alguém, né, mesmo tendo a profissão, começa a trabalhar num lugar e nós entendemos que a bênção do Senhor tem um começo, um meio e um fim, tá bom, igreja? Ninguém adquire uma coisa e fica com aquilo normalmente até morrer, não. Você vai crescendo, né, crescendo.
Então, algo muito interessante, todo o povo em casa está trabalhando, é até um dos testemunhos, né? Isso é bênção. Talvez no sábado elas até testemunhem isso. Os nossos 4 filhos, portanto, estão trabalhando. E quando chega o domingo, irmãos, o povo está cansado. Se você for em casa, domingo, em torno assim das 14 horas, passar um dia lá em casa, o povo vai estar tudo dormindo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E eles estão cansados, irmão, do dia, eles estão cansados da semana. A Estela acorda cedo junto, leva a Estela entra às 6 horas da manhã, a Esther um pouquinho mais tarde, chegam tarde em casa. Hoje, quando eu busquei a Estela, ela chegou em casa, eu lembro, ela tomou banho e foi lá para o nosso quarto e deitou na nossa cama, e ela dormiu. E, irmãos, que bênção, irmãos, sabe? Saber que nós temos filhos que realmente, irmãos, são produtivos e exercem todo o potencial, né, todo o intelecto que veio da parte de Deus. Isso é efetivamente executado na profissão, né? Estão buscando realmente um futuro bom. Então isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus, viu, irmãos. Às vezes as pessoas falam, nossa, quando eu falo para algum amigo, nossa, mas como eles dão trabalho? Como eles dão trabalho? Aí eu falo assim, olha, eu nunca busquei meu filho na delegacia. Eu busco do trabalho. Nunca. Eu nunca busquei meu filho, né? Nós nunca buscamos eles na noitada, numa boate. E eu louvo a Deus, nós louvamos a Deus por isso. Amém? E o nosso Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Amém? Então, estou falando isso, né? Porque o Levi está cuidando ali da multimídia, ele está multitarefas hoje. E nós louve a Deus, queridos. Nosso Deus, Ele é Deus do impossível. Amém? Não tenha essas palavras como uma palavra de confronto, uma palavra de afronta com a sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque o que nós temos são sementes que nós plantamos, amém? Foram sementes que eu e a pastora nós plantamos durante a nossa vida. E em nome do Senhor Jesus, plante o bem na vida dos teus filhos, plante o amor, plante o cuidado. Que quem planta o amor vai colher o amor. Quem planta atenção, quem planta zelo, vai colher zelo e vai colher atenção da mesma forma. E nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria. E disse-lhe, segue-me. Foram somente essas palavras que Jesus disse para o Levi. Ô Levi, Jesus está falando com você nesta noite. Amém, Levi? Segue-me. Fica firme, Levi. Segue-me. Alguns textos diz Mateus, né? Mateus, Levi, portanto, é a mesma pessoa. Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Não há aqui, irmãos, uma exegese, não há aqui Ele levantou, olha, Jesus olhou para ele, segue-me. E o olhar de Jesus, amém? E Levi começa a seguir, portanto, ao mestre. Esse foi o chamado desse discípulo. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, olha que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, o texto é maravilhoso esse texto, porque Jesus fala assim, Mateus, Levi, segue-me. Aí sabe para onde Jesus vai? Jesus vai para a casa de Mateus jantar, almoçar. Segue-me para a tua casa. Irmãos, é o que Jesus quer da gente. O seguir a Jesus também é levar ele lá para casa, ele levar para casa. Vai não ficar só com Jesus aqui não. Depois, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aconteceu que estando sentado à mesa da casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores.
muitos amigos, portanto, de Levi, ali cobradores de impostos, publicanos, porque eram muitos e os tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, você foi chamado por Jesus Cristo e só pode transformar. Você quer transformar alguém? Nós acabamos de falar aqui sobre família, sobre filhos. Se uma mãe, se um pai quer transformar um filho, quer transformá-lo à luz da palavra de Deus, à luz do que é divino, a primeira coisa que ele tem que fazer é ser transformado primeiro. Amém? Então, nessa pregação eu quero falar que durante o chamado, semana passada o pastor falou de um chamado ser pessoal, né? De que o Senhor, ele vai tratar, nosso Senhor Jesus Cristo, no que ele vai fazer na sua vida, ele vai tratar você de uma forma pessoal. Então eu disse que muitos querem copiar, querem ser como o outro é, eu quero ser como o meu irmão é. Olha, você até pode tentar, mas Deus não vai tratar vocês da mesma maneira, os dons serão diferentes, você vai ser usado para edificar a igreja de uma maneira diferente. Então o chamado é pessoal e é diferente para cada um de nós. Eu quero falar nessa noite desse processo, irmãos, da transformação. Para transformar alguém, pastor, eu quero ganhar a minha família para Jesus. Você tem que ser totalmente entregue a Jesus. Toda a sua vida deve estar, portanto, sendo entregue. Você deve ter, portanto, entregado totalmente a sua vida para Jesus, para depois você ganhar alguém para Jesus. Então, para transformar alguém, primeiro precisamos nos transformar através do Espírito Santo de Deus. O convite, você vê que Jesus ele está chamando os 12. Semana passada eu falei sobre Pedro e alguns discípulos. Nessa semana nós vamos quero falar sobre Levi. Jesus aqui nesse capítulo 2, o capítulo 2 vai relatar aquela cura maravilhosa em que o teto é aberto, os 4 amigos levam aquele homem que era coxo, abrem um buraco no teto e descem aquele homem pelo teto. Jesus ele está ali, ele está próximo da região do Mar da Galileia. E o que ele faz? Ele começa a juntar aquele monte de gente, a fama de Jesus já está crescendo. Ele está ficando uma pessoa famosa. Quando o Senhor Jesus, eu já disse isso, quando ele percebia o Espírito Santo falando, e ele sabendo de todas as coisas que as pessoas iam tomá-lo para fazê-lo rei, um rei que eles queriam que exercesse governo e domínio sobre Roma, o Senhor, rapidinho ele ia para o monte, ia para um lugar isolado, olha, me deixem, que eu quero orar. E as multidões, elas se dissipavam um pouco. É muito interessante neste capítulo, porque é um tempo que as multidões já não se dissipam mais. As pessoas continuam. Se Jesus está agora na casa daquele homem que foi aberto o telhado e o coxo desceu e Jesus o curou, Jesus sai daquela casa e ele vai para a região, portanto, do Mar da Galileia, e as pessoas agora começam a segui-lo. E aonde, irmãos, olha, aonde tem muita gente, tem gente que também tem dinheiro. Porque ninguém também vai ficar andando sem dinheiro. Né? Se você foi viajar, se você foi já para a praia, quem foi para a praia e está na beira lá da praia, na areia do mar, ninguém está sem din-din lá na beira da praia. As pessoas estão ali com din-din para comprar um milho, para comprar um sorvete, alguma coisa. Então, naquela multidão, aonde tem gente, muita gente, também tem din-din. E aonde tem din-din, também tinha um cobrador de impostos. Levi, né? Alguns textos, Mateus, ele estava ali, cobrando os impostos. Né? O texto diz
recebedoria. E nessa época de Jesus, essa região, portanto, ela, não só essa região, mas toda a Judéia, toda Jerusalém, toda aquela região estava sob o domínio romano. Então se pagavam os impostos, e estes impostos eram devidos, portanto, a Roma. Então, querido, presta atenção, se tem alguém que o povo não gostava, era do tal do Levi. Ninguém gostava do Levi, porque ele cobrava impostos. Tem alguém aqui que gosta de... Irmãos, é complicado esse negócio de pagar imposto, né? Nós vivemos no Brasil e é tanto I, né? É IPI, ICM e um monte de I. E olha, vou falar para você, sela isso no teu coração. Olha, não murmure disso não, em nome de Jesus. Não murmure disso, porque há países aí que cobram pouco, mas você vai para o hospital, você tem que pagar toda uma cirurgia. Aqui, nós louvamos a Deus ainda porque estamos numa cidade maravilhosa, tá bom? Ainda tem ali um bom posto de saúde, ainda tem uma santa casa, e aqui ainda o seu dinheiro, o seu din-din ainda é revertido, tá bom? Que assunto delicado. Mas, presta atenção. O Levi, ele não era uma pessoa querida, ele não era bem quisto pelos judeus por causa deste comportamento, por causa da sua profissão. Então, queridos, nessa noite eu quero falar que a essência, irmãos, a essência da transformação, de uma transformação genuína, é a constância. É esse permanecer firme aos pés de Jesus Cristo. Irmãos, como pastor, como ministro do Evangelho, nós podemos dizer isso, que nós já conhecemos tantas pessoas que passaram por aqui, que sentaram nessas cadeiras, e eu louvo a Deus porque não sentaram somente nessas cadeiras, sentaram também nas cadeiras de outras igrejas, amém? Então o pastor não pode ter a culpa sozinho de não estar aqui, não me sinto culpado por isso, mas eu sei que também passaram por outras igrejas, e quantos que já saíram daqui foram para outra igreja, e de lá já estão em outra igreja, e se estão firmes, irmãos, no caminho do Senhor, estão exercendo o ministério, nós entendemos que é o reino de Deus, estão no reino de Deus. Mas como é triste, irmãos, quando alguém que conhece a palavra de Deus, que vive o Evangelho, que tem a revelação da palavra de Deus, e volta, e olha para trás, e volta para o Egito, volta para a escravidão. Como isso é triste. Se nós pudéssemos, eu posso condensar essa palavra e esse comportamento com uma pessoa que é inconstante. É uma pessoa que é inconstante. Uma hora está lá em cima, a outra hora está lá embaixo. Então, um dos segredos, irmãos, para Jesus transformar a nossa vida e nós também transformarmos outras vidas, é a nossa constância, a constância que você tem com o seu Cristo, com o nosso Cristo. Entendemos que como que vai manifestar isso, pastor? É na casa do Senhor, é na presença, é nos cultos da casa do Senhor, é na leitura da palavra de Deus em casa, é o quanto nós investimos, irmãos, espiritualmente, em nossa alma, em nosso espírito, em nossa vida, é o quanto lemos da palavra de Deus, é o quanto oramos, é o quanto jejuamos, é o quanto buscamos a Deus. Isso é essa constância, isso está sempre buscando a presença de Deus. É muito interessante porque o texto da palavra do nosso Senhor, portanto, em Mateus capítulo 2, versículo 13, traz esse primeiro entendimento, irmãos, que se você quer transformar alguém, se você quer ser líder, irmãos, para exercer, irmãos, transformação na vida de alguém, você tem que naturalmente gerar dentro de você um espírito de liderança, de uma autoridade da parte de Deus para a sua vida. E nós entendemos, irmãos, que isso não vai acontecer como um evento esporádico na sua vida. Você já foi em algum evento, você já viu, o pastor já trabalhou nessa área, então é se montado um grande palco é se montado um grande som,
estrutura de iluminação, um gerador lá para tocar tudo, num backup, se acabar a força. E o que é um evento? É algo com começo, meio e fim, acaba. Isso é um show, é algo passageiro, é um show, é algo passageiro. Quantos crentes levam a vida como um evento? A vida cristã é um evento. Qual que é o evento de outro? O evento é agora domingo, para muitos. É domingo às 18 horas. Talvez o evento para alguns seja o culto na casa do irmão Carlinhos, porque vão viver somente de momentos. Na chácara do irmão Carlinhos. E não é isso, irmãos, que o Senhor quer. Pontuando sobre um dia, uma noite de testemunhos, então o que o pastor está falando? Se você só testemunhar da sua vida cristã, dos milagres, na casa do irmão Carlinhos e não testemunhar para a sua família, para o seu amigo no trabalho, você está fazendo da sua vida cristã, deste tempo de igreja, um evento. Porque você é crente somente aqui. Amém, igreja? Estamos entendendo? Amém? Então, queridos, esse convite à constância, a uma constância, a estar sempre na presença do Senhor. Jesus não convidou o discípulo para uma vida de evento, mas sim para um modo de vida. Queridos, é como deletar algo e começar de novo. E isso é perfeito, irmãos, porque é o que aconteceu conosco no batismo. Amém? Foi deletado aquele velho homem que morre com Cristo no batismo nas águas e nasce um novo homem. Amém? Então, mas é um novo modo de vida. Liderar não é algo que fazemos apenas aos domingos. É um movimento constante de seguir a Cristo em nossas atitudes, decisões e falas diárias. Então, queridos, há um contexto, o primeiro contexto que eu quero falar aqui, a primeira ato da liderança que eu quero falar, a primeira constância, esse ato de estar sempre constante na presença do Senhor, eu quero falar o momento exato que Jesus chama Levi, ou Mateus, ou Levi. Queridos, ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando, irmãos. Mesmo não sendo assim, uma pessoa querida, mesmo não sendo assim alguém amado naquele momento, naquela situação, Jesus chama ele ali, é ali. Então, vamos partir do princípio que Jesus não convida, portanto, Mateus, Levi, para uma reunião, para um culto, para um templo, para um evento. Ele encontra Mateus exatamente onde ele exercia a sua profissão, na coletoria de impostos. Então, nós partimos desse princípio. Levi levantou e o seguiu, Marcos capítulo 2, versículo 14. Toda liderança, irmãos, toda constância, todo exercer constante do cristianismo, da realidade de Cristo em nossas vidas, pode acontecer, sempre acontecerá, num cenário comum, irmãos. Então, nós vemos que Jesus não esperou que Mateus estivesse num ambiente religioso. Jesus vivia também. Jesus ia muito para a sinagoga, que era a igreja local. Mas Mateus, Levi não foi, evangelizado. O chamado dele não foi nesse momento. Foi no momento que ele estava trabalhando. Então, o convite foi feito talvez em um momento até de muito estresse. Como eu disse, um momento estressante, um momento do trabalho, um momento até que ele era ali, portanto, impopular. Então nós entendemos, irmãos, que isso mostra que o discipulado, ou chamado, essa constância pode acontecer, e vai acontecer também no local de trabalho, nas nossas decisões cotidianas, e nas interações que nós temos uns com os outros. Será que alguém
com essa falsa, irmãos, ideia que para alguém aceitar Jesus, precisa se realizar um evento monstruoso, grande, precisa ter muita luz, precisa ter muito som, precisa ter muita coisa para aceitar Jesus. Não pode, irmão, ser lá no trabalho, quando você fala de Jesus para alguém. Olha aí a transformação. Porque para falar de Jesus lá no trabalho, você tem que ser alguém transformado. Você tem que ser Jesus lá. Você não pode ser como eles são, como seus amigos são. Você tem que ser diferente. Você tem que ser transformado para falar de Jesus. Você está entendendo? Amém? Então a liderança é muitas vezes num cenário comum. O chamado muitas vezes. A constância, o sempre exercer, o sempre estar firme diante do Senhor, ele é exercido num lugar comum, num cenário comum. Quando eu era adolescente, eu lembro de várias ministrações de pastores falando assim, e pastores que cuidaram de pastores, portanto, né? De falarem assim, e eu queria, né? Eu queria que meu pai fosse em casa como ele é na igreja. Eu queria que a minha mãe fosse em casa como ela é na igreja. Isso, irmãos, testifica realmente essa dualidade de alguém que não é transformado. Aqui dentro da igreja, dentro de um evento é uma coisa, mas fora é alguém completamente diferente. Diga amém. Jesus demonstra que uma constância cristã se manifesta à mesa, nas relações, no convívio social. Ele não separou a vida do mestre da vida da convivência. O modo de vida de Jesus era ser luz exatamente onde as trevas eram mais densas. Você sabe que Jesus pôs isso na prática. Jesus colocou isso na prática. Eu disse isso a você daqui a pouco. Ontem, pouco tempo, minutos atrás, eu disse isso. Que Jesus olha para Levi e fala assim, olha, segue-me. E se Levi tivesse perguntado para onde a gente vai, Jesus ia falar, a gente vai lá para sua casa. Né? Aí Levi podia falar assim, ó, então quem vai me seguir é você, porque eu estou indo para casa. É que Jesus, glória a Deus, Jesus sabe de todas as coisas. Mas, quando Jesus chega na casa de Levi e ele está ali numa refeição, Levi ele já começa a testemunhar dessa mudança, irmãos. A casa dele está cheia de pecadores. Cheia de pecadores. Você sabe que nós ensinamos, e por algumas vezes eu já falei isso. Ó, você tem que se afastar. E hoje, durante o dia, pensando nessa ministração, eu cheguei, mas por que eu cheguei? Por que eu falei isso? Por que eu falei, você tem que se afastar? Porque Jesus está aqui com os pecadores. Então, juntou pecadores ali, pessoas que não eram salvas, até publicanos que fortemente combatiam o ensino de Jesus Cristo. Mas ele está sentado com esse povo. 100% das vezes que nós falamos afaste-se, nós falamos afaste porque você estava se contaminando com a pessoa. Porque você não estava sendo luz. Porque você não estava se impondo através da palavra de Deus naquele momento, naquela relação, naquela mesa. Mas olha como com Jesus é diferente. Porque Jesus ele senta na mesa dos pecadores. E quem era pecador, deixa de ser pecador. Então, se tem que acontecer o mesmo conosco, ô querido, você pode sentar lá na mesa dos pecadores. Mas presta atenção, você não vai participar com eles. Não vai encher a cara de cachaça com eles. Não vai, né, dar risada das piadas sujas. Você sentado na mesa, sendo salvo,
Você, através do Espírito de Deus e da transformação que Deus, Jesus, está fazendo em sua vida, você transforma outros. Quem era pecador, deixa de ser pecador. Amém, igreja? Porque eu estou vendo Jesus na prática, ensinando como você, olha aqui, Levi, a partir de agora vai ser assim. Pode encher tua casa de gente. Irmão, você pode encher a tua casa de gente, enche a tua casa de pecadores, os teus parentes que não são crentes, que ainda não tiveram um contato íntimo com Jesus, enche a tua casa com eles. E quando eles estiverem lá dentro da sua casa, põe louvor lá para eles escutar. Fala de Jesus, fala o que Jesus fez na sua vida. É isso, irmãos, que a gente tem que fazer. Foi isso que Jesus fez na casa, portanto, de Levi. Exerça. Irmãos, isso é exercer liderança. Isso é líder, isso é ser líder. Amando de Jesus, quem manda aqui sou eu. A gente vai escutar aqui. Como que chama? Ai, meu Deus, nós cantamos domingo, eu gosto dela. O meu papai querido. Como chama aquela cantora? Que ela. Lídia, ela é do Rio de Janeiro, ela tem aquela igreja no Rio de Janeiro. A Cassiane. Cassiane. Põe a Cassiane lá no louvor e deixa a Cassiane cantando lá. Esses dias eu estava assistindo. Irmãos, isso é interessante isso. Estava folheando o celular ali e ouvi um testemunho. É praticamente um testemunho isso. O irmãozinho morava na frente do bar. E na frente do bar tinha aquelas máquinas que ficam tocando música. E ele, servo do Deus Altíssimo, não aguentava mais, irmão. Não aguentava mais o barulho dentro da casa dele, do bar. E aquilo é pago. Ele foi com R$50, entrou dentro do bar com R$50 e pagou, irmão, deixou R$50 na máquina lá tocando Cassiane. E alto. E ficou ali no bar a Cassiane lá na altura. Sabe o que o rapaz do bar fez? Tirou a máquina de lá. Olha que coisa maravilhosa. Que estratégia de Jesus. Porque a música também contamina, irmãos. Contamina a gente, ficar ouvindo porcaria, ficar ouvindo música ruim. Amém? Então nós vemos Jesus. Quando nós falamos, irmãos, portanto, dessa constância, sabe? Ser constante na vida cristã, nós vemos Jesus já executando isso e praticando na vida do Levi, já na casa dele. Vamos lá na sua casa que eu vou ensinar você o que é ser crente. O que é ser crente. Mas a gente vai juntar um monte de pecador, vai lá, está melhor ainda. Agora que eles serão salvos. Agora que a gente fala mesmo do amor de Jesus e vamos salvar esse povo para Jesus. Amém? Nós vemos também a constância, essa constância nas atitudes. Quando os fariseus questionam por que Jesus comia com os pecadores, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim chamar os que se acham justos, mas sim os pecadores. Sabe, igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, quando senta com aqueles homens, e havia ali, irmãos, pessoas muito intelectuais, pessoas que conheciam muito o publicano, ele conhecia muito da palavra, ele conhecia muito do Pentateuco, da lei. Então nós vemos que Jesus Cristo, irmãos, primeiro, ele não quer agradar a ninguém. Irmão, Jesus nunca quis agradar a ninguém. Essa mania de querer agradar é a gente que tem.
Jesus nunca quis agradar a ninguém. Ele tinha um foco, tinha uma meta, tinha um alvo e concretizou esse alvo. E ponto final. Então, queridos, primeiro, ele foi constante, nosso Senhor, em sua missão, nas suas decisões, provando que segui-lo era um movimento, portanto, um caminhar ininterrupto. Olha, ininterrupto, sem paradas. Não pode parar. Um caminhar ininterrupto de obediência e serviço. E não somente uma performance, né? Aos domingos, ou às quintas-feiras, ou aos sábados. Caminhar com Cristo, irmãos, é caminhar todo dia, é acordar com Cristo, é dormir com Cristo. Eu estava me preparando essa ministração, o Senhor falou para mim, ai Jesus, sabe, Jesus falou assim para mim, sabe que tem muito casamento que não dá certo? Aí, por que, Jesus, tem muito casamento que não dá certo? Aí ele falou, porque eu só fui convidado para o casamento. Eu fui no casamento e eu fui na festa. Quando foram para casa, eu já não fui. Então, queridos, convidamos Jesus para a nossa vida, convidamos Jesus para nos ajudar na criação dos filhos, convidamos a Jesus para cuidar da nossa carreira profissional, da nossa vida, do intelecto, de tudo. Mas isso é o quê? São momentos? São lapsos? São momentos? Ou é constante? Irmãos, você acorda com Jesus? Nós acordamos com Jesus? Nós fomos dormir, vamos dormir com Ele. No trabalho você está com Ele. No trânsito está com Ele. Eu lembrei de um irmão aqui da igreja que às vezes ele fala assim, pastor, tem vez que eu peço para Jesus, Jesus, vai ali para o cantinho um pouquinho, que eu preciso resolver esse probleminha aqui. Se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é. Nós entendemos, irmãos, que a nossa vida, irmãos, é um caminhar constante com Cristo. Novamente, irmãos, para transformar alguém, tem que ser transformado. E para ser transformado, tem que andar com Cristo. Quando Jesus falou, segue-me, Levi levantou e ele não foi para evento, ele foi para a casa dele. Quando nós levantamos nossas mãos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, irmãos, nós levamos Ele para a nossa casa. Levamos Jesus para casa. E o que Jesus quer? Jesus quer que você faça um trono. Olha, constrói um trono para mim em tua casa. Eu quero sentar nesse trono, eu quero reinar aqui. Eu quero reinar em sua vida. Para transformarmos vidas, precisamos ser transformados. Diga amém. Aleluia. Então, queridos, eu gosto dessa palavra, modo de vida, sabe, igreja? Eu não gosto dessa palavra, estilo de vida. Estilo cai assim no ar, parece que é moda. É uma moda, um estilo. Não, é um modo de vida. É morrer e nascer novamente para Cristo. Então, o nosso modo de vida como líderes, você é líder da sua vida, você é líder no seu lar. É visto na forma como tratamos as pessoas com quem trabalhamos, não apenas nas palavras que proferimos no púlpito e em nossas reuniões formais. O texto está dizendo, queridos, que seja 1% aqui, que seja 1% e 99% lá fora da sua vida cristã. Que o estar na casa do Senhor, o derramar da unção de Deus seja o resultado do que você vive na sua casa, no trabalho, do que você vive no trânsito, quando você não está, portanto, aqui dentro da igreja. Amém? Eu quero que você saiba que não há, portanto, uma área neutra, né? Eu gostei dessa palavra. Caso a decisão seja no escritório, em casa ou em um café, é um reflexo do nosso discipulado. Se o nosso cristianismo só se aparece aos domingos, ele é um evento.
Se Ele molda nossas escolhas na segunda-feira pela manhã, Ele é de fato um modo de vida. Diga amém. Sabe, igreja, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus Cristo está esperando de você que você seja um espectador? Que nós sejamos apenas espectadores de um evento? De maneira alguma, irmãos. Não é um momento. A vida cristã, ela não é baseada em um momento. É um modo de vida, portanto. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Quer transformar alguém, quer ser usado por Deus? Amém? Então transforme-se. Busque em Deus, busque no Espírito Santo de Deus uma real transformação de todos os atos, de todos os trejeitos que nós temos, de tudo que somos. Busque uma transformação em Deus. E você sendo transformado, será instrumento para transformar também outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a buscarmos, Senhor, todo dia, a todo momento, Senhor Jesus, essa vida, Senhor Jesus, transformada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, essa constância, Senhor Jesus, o buscar sempre, o ler da Tua palavra, o orar, o jejuar sempre, o sempre, Pai. O sempre querer, o sempre desejar estar perto de Ti. O sempre pedir a Tua doce e maravilhosa proteção. O sempre, Pai, realizar tudo, mas antes, conversar com o Senhor e pedir da Tua orientação. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que há aqui vidas e Teus filhos, Senhor Jesus. Há em muitos a necessidade, Senhor Jesus, de transformar alguém, ao desejo de ser usado, Pai, em Tuas mãos para transformar alguém. Ao desejo, Pai, de trazer o parente, Senhor Jesus, de trazer o amigo do trabalho, Senhor, para mais perto, do salvar, o entregar, o levar o Cristo, o único Salvador a esta pessoa. Mas nós entendemos, Senhor, que pela Tua palavra nesta noite, que devemos primeiro ser transformados, Senhor. Que antes de transformarmos alguém, o Senhor tem que morar em nossa casa. O Senhor tem que morar em nosso coração, o Senhor tem que fazer, deve ser o nosso desejo, te buscar ardentemente, em espírito e em verdade, Pai. Senhor, como fizeste naquele dia com Levi, Pai. O Senhor o chamou, e de uma forma, Senhor, tão genuína e verdadeira, ele se levantou. Levi se levantou e ele deixou tudo para trás. A coletoria, Senhor, aqueles valores, ele abandonou, Pai, a sua profissão, e o Senhor o chamou para uma vida nova. Nesta noite, Pai, que os Teus filhos, Pai, abandonem tudo que está impedindo esta real transformação no coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó, Pai, se é a incredulidade, se é o medo, Pai, de deixar, Senhor Jesus, as coisas. Pai, se é a insegurança. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos nesta hora, Pai. E declaramos que o Senhor, que há poder no nome de Jesus Cristo, para transformar estas vidas. Nós entendemos, Pai, que a transformação começa em nós. E ela alcançará outras vidas. Naquele dia, Levi, ele foi transformado. E ele foi instrumento seu poderoso para salvar vidas. É isto, Pai, que desejamos. É isto que pedimos, Pai, nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Glória a Deus, amém, igreja. Glória ao nosso Deus. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Olha, Ele nos trouxe, amém, a este tempo, a casa do Senhor em segurança.
E o nosso Deus, debaixo da sua vontade também, nos levará para casa, debaixo da sua segurança. Noite, querido, descanso dos justos para a sua vida. E um tempo de sono abençoado, em nome de Jesus. Diga amém. Levante suas mãos ao céu. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas eternamente sobre a sua vida. Diga amém, amém, amém.